Jesus, igreja. Queria que todos nós fizéssemos assim. Pastor Wesley, nós estamos mandando um abraço da igreja para você. Pastor Sérgio, nós estamos mandando o abraço da igreja para você. Nós os amamos. Deus amado, que o Senhor abençoe os nossos pastores. Nós queremos que o Senhor mande a cura para eles, Senhor Deus. Que o Senhor entre nesses locais, Senhor Deus, e faz o que os médicos não podem fazer, Senhor Deus. Realiza aquilo que os homens não podem realizar, Senhor Deus. E traz saúde e vida abundante sobre teus ungidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ficar em pé um pouquinho, irmãos. Depois só eu vou ficar em pé e vocês vão descansar. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 37 de Gênesis, do versículo 5 até o 11. O sonho que Deus tem para cada um de nós, para o coração do homem. Amém? Tu não achou? Eu quase aqui hoje vinha e dava a bênção apostólica, porque a nossa amada que deu a escola dominical, que muitos não estão aqui hoje na escola, né? Chegaram um pouquinho tarde, não tiveram o privilégio, a maravilha de ver Deus ensinando a grandeza das Escrituras Sagradas através de um conhecimento. E eu confesso que se eu desse a bênção apostólica aqui para os que ficaram, nós já estaríamos totalmente abençoados e agraciados por tudo que Deus falou. Amém? E lá no 5 fala assim: teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. E atava os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. E então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiaram por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro sonho, e o relatou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, o seu pai e os seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Deus, como é linda a tua palavra, Senhor Deus. Por si só ela já fala a nossa mente, a nossa alma e ao nosso coração. E a despeito daquilo que somos nessa manhã, Senhor Deus, nos derrama graça e condição, Senhor Deus, ó Pai amado, de falarmos e ministrarmos a tua palavra, Pai. E que nossas mentes, nossos corações sejam levados cativos à voz do Espírito Santo. E o Senhor repreenda, Senhor, em nome de Jesus, todo pensamento contrário à tua palavra, desde o púlpito até o entrar da porta. Em nome de Jesus, nós ordenamos: sai deste local, porque aqui é a revelação da tua verdade, Senhor Deus, em nossos corações. Fala com cada um, Senhor Deus, mostra o teu caminho, ilumina os olhos do entendimento, pois é no nome de Jesus, teu Filho, que nós oramos e já agradecemos. Amém. Poder sentar, amados. Aleluia.
O sonho que vem de Deus. Às vezes nós somos levados a entender que nós temos que ter uma revelação para mergulhar no sonho de Deus. Ou que temos que ter uma manifestação poderosa, ou uma escolha totalmente divina só para você ter o sonho de Deus. E eu acredito que no tempo em que vivemos hoje, Deus está escolhendo muitas pessoas para terem seus sonhos. E a verdade é que nós muitas vezes corremos atrás de coisas que Deus não colocou no nosso coração, para realizarmos como sonho dele. Por exemplo, nós pegamos Davi. Davi, ele era um apacentador de ovelhas, jogado lá, talvez um eremita, lançado no campo, cuidando das ovelhas do pai e sendo obediente. E Deus vai à casa de Jessé, uma escolha específica de uma pessoa que adora a Deus. A verdade da escolha de Davi não foi porque ele estava sonhando o sonho de Deus. É porque ele estava adorando a Deus. E na adoração, Deus recebe. Irmãos, às vezes tem gente que sai da terra aqui quando entra no louvor da adoração aqui. Ele não presencia mais nada. Ele fica com Deus e Deus com ele. E quando Davi está lá no campo adorando, Samuel recebe uma ordem de Deus para ir à casa de Jessé. E ele vai, na iminência de entregar a um garoto mais ou menos de 15 anos de idade, um sonho de realeza. O que tira o pobre do monturo e coloca para sentar com os príncipes da terra. Alguém que adora a Deus, não é qualquer um que Deus tira do monturo e coloca para sentar com os príncipes da terra, mas é um adorador, uma pessoa que se entrega, que busca ao Senhor. Deus arranca Davi lá do meio das ovelhas, e com 15 anos de idade, ele passou mais 15 anos de vida sendo perseguido e passando por altos e baixos, por algumas coisas que ele tinha que receber na vida. Às vezes, você está fazendo uma galgada e está passando por altos e baixos, e muitas vezes você acha que Deus até te abandonou. Davi, muitas vezes, sentiu um momento de fuga da sua vida. Mas quando foi para enfrentar o gigante na terra de Israel, ele tinha elementos de sobra para falar para Saul que ele queria vencer o gigante. Por quê? Porque um garoto que estava cuidando de ovelha matar um urso e um leão, meu irmão, já está tudo contado em pauta. Eu mesmo, se fosse para enfrentar um urso e um leão, estava em cima da árvore. A verdade é que Deus colocou o espírito de ousadia, de coragem, de valentia dentro de Davi para ele enfrentar isso daí. Porque o sonho que Deus tinha para estabelecer na vida dele era um sonho de realeza. E quando ele vai enfrentar o gigante, ele fala: vem a mim com pedra, com isso, com tudo isso aí, mas eu vou a ti, no nome daquele que eu aprendi a enfrentar na minha vida. Saul quis armar ele com a sua armadura, irmão, elemento dos outros, ferramenta dos outros, armadura dos outros, não serve para você enfrentar as suas batalhas, você tem que usar as suas ferramentas. E as suas ferramentas, querido, é diferente de uns dos outros aqui dentro, querido. Nós temos que aprender a crescer diante daquilo que Deus está sonhando para você. E Davi, quando ele olha o gigante, eu até brinquei uma vez que eu preguei aqui, ele pega 5 pedrinhas, né, ali, Deus forte, Deus.
E ele vai citando, Deus, eu mando o Deus conselheiro para ele. Não, Deus, ele não quer o Deus conselheiro. Você vai mandar um Deus de conselho, ele querendo guerra. E ele vai passando as pedrinhas, mas ele está um último aqui, o Deus dos exércitos. Poxa, é esse que ele quer experimentar. O Deus dos exércitos. E Davi lança aquela pedra com o sopro do Espírito Santo. E ele enfrenta e derruba o gigante. Primeira experiência que Deus dá na realeza de Davi é que ele, como rei, haverá de enfrentar nações. Porque na casa dele, por ele ter tido uma espada, ele passou a batalhar e a viver contra reinos e reinos e reinos. E a primeira experiência que Deus dá é ele enfrentar o gigante. Ele cresce assim, com a arma que Deus deu. A irmã citou Moisés. Querido, Moisés já foi diferente. Ele amadureceu num conhecimento do Egito. Teve muita informação. Já pensou? Ele, arquiteto das obras lá no Egito, príncipe, foi trabalhado e forjado, que às vezes você está sendo trabalhado aí como um economista, como um advogado, como uma pessoa que tem em pauta na sociedade e vai ser, pelo Espírito de Deus, o melhor. Deus vai te capacitar, irmão. Tem coisas que Deus faz através de homens que os caras não entendem, mas Deus realiza. E as pessoas ficam espantadas, poxa, como é que você conseguiu isso? Tem alguns que Deus levanta para ser um Barnabé na vida. Ele não fez milagres e proeza, mas onde Paulo foi, havia o dinheiro de Barnabé ali. Barnabé foi mantenedor das obras missionárias de Paulo, querido. Você pode ser um homem rico, uma mulher rica, e ser mantenedor da obra do Senhor e do reino de Deus em qualquer aspecto. Porque quando você olhar o gasofilácio como proposta do reino de Deus para a expansão da igreja, você começa a enxergar mais um pouquinho o que é oferta, o que é adoração, naquilo que você apresenta para Deus. A gente tem que ter uma visão sadia das coisas, porque Moisés, ele vai deparar com a sarça ardente. E na sarça, Deus escolhe ele, não naquele momento, Deus escolhe ele quando a mãe colocou ele e teve a consciência que ela poderia protegê-lo. E foi tão maravilhoso porque aquela mãe que protegeu o filho passou a ser a que amamenta o filho, a que cuida dele, a que dá a instrução para ele. Foi aquela que pôde fazer com que ele pudesse crescer e depois ficar à mercê da instrução de conhecimento que existisse no Egito. Ele cresceu no conhecimento. Tem pregadores que eu já vi falar que Deus apagou tudo que ele sabia do Egito e foi fazer coisas novas na vida dele. Conversa, irmão. Deus acrescentou no conhecimento que ele adquiriu a grandeza do seu nome, porque ele era um homem muito manso. O que lançou Moisés nas maiores conquistas da vida dele é que ele era manso, conseguia suportar a carga e as frustrações e as dores que uma nação inteira sendo levada no Egito, saindo do Egito, andando pelos desertos e reclamando e gritando e murmurando e ele suportando. E até mesmo entrando na brecha da vida desse povo, para falar, risca, Senhor, o meu nome do livro da vida, mas poupa essa nação. Como Deus sabe em quem confiar as coisas. Como Deus coloca em pauta a grandeza de alguém que tem uma estrutura de sonhos de Deus. E é assim que Deus vai fazendo. Gideão está lá no malhar do trigo, querido. Eu fico imaginando aquele homem malhando aquele trigo no lagar, onde que era para amassar as uvas. Ele bate aquele trigo. Eu falei, cadê o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Eu estou aqui vendo minha nação sofrer 7 anos de fome.
E pá, e malhava o trigo com todo o coração, e ele batia naquele trigo, querido, porque Deus não ia ouvir um coração que estava somente batendo o triguinho para guardar. Você entende? Ele estava num gemido da alma e do coração. Alguém que não aceita, que luta, que briga. E ele batia no trigo. E o anjo apareceu para ele e fala para ele: vá nessa tua força, homem valente. E tu libertará o povo dos midianitas. E Deus dá brinca com a fé daquele homem, porque Deus vai tirando os exércitos que ele conseguiu ajuntar e bota só 300 pessoas. Para Deus fazer um milagre, ele não precisa de muita coisa, ele precisa de corações que estão querendo brigar e desejar ver Deus escrever coisas na história. Eu fico vendo esses homens. Uma vez uma pessoa falou, eu não sei quem foi, eu sei que eu vi, não sei se numa das lives da vida ou num púlpito, falou que o local mais rico da terra, aonde está muitos sonhos sendo enterrados, é o cemitério. Lá tem sonhos que foram colocados ali e que não foram executados. E eu comecei a pensar nesse que esse homem falou, e eu falei assim: ele está errado. Ele está errado, Senhor, porque a Bíblia fala que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e não subiu o entendimento humano, Deus preparou para aqueles que creem no seu nome, que amam o seu nome. Os maiores sonhos estão dentro da igreja. A igreja tem a capacidade de mudar rumos da história. E Deus escolheu a igreja para formar um reino de sacerdotes e reis. Para mudar as coisas, querido. Deus quer que você tire de dentro de você a covardia, o medo, e que você se coloque diante dele com clamor e gemidos inexprimíveis. Deus não dá para qualquer um. Deus está mostrando que ele apresenta os sonhos. Mas como vai você com o altar que está estabelecendo para Deus? Nós encontramos nesse texto que eu li, um garoto de 17 anos de idade. Irmão, não é 20, 30, é um cara maduro como Moisés foi escolhido naquela sarça. Naquela sarça, não era diferente, porque a sarça, ela gera um óleo, e aquele óleo, com o calor do deserto, ela pega fogo. Muitas pegavam fogo, é normal isso por lá. Mas pegar fogo e não ser consumido era diferente. Foi isso que aguçou o espírito de Moisés. Aí Moisés vê o que Deus tem preparado, não por causa dele em si. Exatamente, muita coisa estava construída na vida dele, em escolha, para executar o plano de Deus. Mas Deus escolhe Moisés, porque o povo clama. E quando o povo clama, Deus fala assim: o povo está clamando lá, eu estou te enviando. Estou te enviando porque você é a pessoa mais capacitada entre os judeus para fazer o que eu quero. Deus é sábio, irmão. Deus trabalha dentro de estratégias. Deus não muda isso. Deus começa a ver corações que se dispõem, que trabalha, que vai afinco, que às vezes você pensa que está sendo rejeitado e está sendo jogado de lado. Não. Deus está te preparando, querido, quando você tem fidelidade a Ele. E Deus mostra aqui nesse texto que eu fico maravilhado com isso, sabe? Porque Deus mostra para esse jovem ainda, 17 anos, adolescente, 17 anos, uma estrutura que ele não sabia nem o que era, que ele não tinha entendimento aonde ia dar. Ele coloca um sonho dentro do coração desse adolescente,
E ele fica maravilhado, ele fica tão cheio, sabe, irmão, quando a gente está cheio do Espírito Santo, e a gente não aguenta ficar calado. Ele está tão cheio que ele... Deixa eu contar para vocês o meu sonho, irmãos. Deixa eu falar para você o que está acontecendo. E os irmãos ficam ali olhando, já tinha inveja dele, já tinha ciúme, já tinha um pouquinho de reserva. Mas, irmão, é um sonho interessante. Sabe o que acontece, irmão? Quando alguém começa a entrar nesse sonho de Deus, é mais fácil de falar, fica quieto aí, rapaz. Está atrapalhando o ambiente. Você não sabe onde vai dar esse negócio, cara. A gente pode ser preso aqui por causa disso. Você entendeu, irmão? Porque esse tipo de sonhos, querido, mexe com a estrutura secular da vida. E abala as estruturas que estão em volta da gente muitas vezes. Deus pegar Raabe e fazer ela ser mãe e de uma geração que vai nascer Jesus, a gente fica assim, Deus, como Tu é maravilhoso. Tu muda as coisas, Senhor. Tu não tem pauta para mostrar que o Senhor faz. Deus quer que nós entramos nesse caminho. Esse jovem estava se borbulhando. Querido, se Deus desse para um velho o sonho de José, ele talvez não borbulhasse tanto de alegria. Porque ele era mais maduro, ele ficava pensando mil e uma coisa. Para contar esse negócio aí, vai criar problema para mim. Vai criar problema. Quando Davi foi lá para os irmãos e viu o gigante, cantou, que é aquele incircunciso que fala contra o Deus de Israel. Quem fala? Aí ele começou a gritar no meio do povo, os irmãos, cala a boca aí, rapaz. Ele vai jogar a gente na fogueira, rapaz. Você está pensando o quê? Fica quieto, rapaz. A ideia é que nós levamos pelo mesmo caminho. Deus levanta uma prostituta ali, faz maravilha, enche ela com o poder de Deus. E aí, mas aquela foi prostituta. Não pode fazer esse negócio nós também não. A igreja, querido, precisa acordar para o tempo em que vivemos. Porque os tempos são maus. E se a igreja não for cheia, não for resgatada nos sonhos de Deus, Jesus andou contando como deve ser a igreja para a gente. Os discípulos muitas vezes não entenderam. Dificilmente o rico entrará no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo fundador do que o rico entrar no reino de Deus. Já pensou, cara? Que coisa. Se olhasse, Deus, o negócio está complicado para a gente. Deus, nós deixamos tudo para te servir. Aquele que deixou tudo. Pai, mãe, filho, por mim. Terá um tesouro no meu reino. Querido, Deus parece que chacoalha, aperta o coração desses homens, mas coloca para ele no caminho. A porta é estreita, mas entrará e sairá e achará pastagem. A abundância do meu reino estará sobre a tua vida. Querido, é gostoso isso. E se José fosse velho, ele falou, vou contar isso nada, rapaz. Aqueles irmãos já não gostam de mim. Já pensou se eu conto um negócio desse? Mas não, adolescente não quer nem saber. Então, queridos, quando a gente acha, mas Deus, por que o Senhor permitiu que... irmão, Deus escolheu ele jovem ainda para poder ele passar pelos processos. Porque se fosse uma pessoa mais madura, talvez estaria correndo do processo. Como Moisés era mais maduro, quando Deus falar para ele, eu estou te enviando para você voltar ao Egito. Ai, meu Deus, eu matei um egípcio lá, estou sendo caçado. Tu quer que eu vou lá? Sou pesado de língua. Não posso nem pisar naquela terra. O negócio está difícil para mim. Mete a mão aí na roupa, aí, sai leprosa. Bota de novo, está curado. Joga o cajado ali, vira o copo, pega de novo. Deus começa a injetar nele, sabe, para quebrar essa ideia bitolada de que ele pode fazer, mas é que eu vou fazer, Moisés. Só quero você indo lá.
É maravilhoso, querido, quando nós começamos a entrar por um prisma de Deus, porque o menino não tinha escolha, ele falou, e os irmãos ficaram com mais ódio e mais inveja. Irmãos, família, querido, a Bíblia fala que nos finais dos tempos, o irmão entregará o outro irmão. Nós temos que começar a pedir a Deus que essas heresias não entrem na nossa mente e no nosso coração, para que nós não sejamos a pedra de tropeço, porque Deus fala que qualquer um que faz tropeçar um desses pequeninos é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse no mar. Querido, Deus está nos levantando para termos um espírito de ousadia e coragem. O medo não pode fazer parte da sua caminhada. Eu fico olhando esse jovem, ele conta o sonho. E os irmãos falam assim, olha, porventura você vai reinar em nosso meio? Ô, querido, você vê aonde foi a mente dos irmãos. Você vai dominar, vai reinar sobre nós? A mensagem de Deus não era essa. A mensagem de Deus é que Deus ia colocar ele num momento de vitória, de graça, para conservar Israel. Só que eles também não tinham entendimento. A mente deles não conseguiram alcançar a grandeza do pensamento de Deus. E Deus fala para a gente que os pensamentos deles são mais altos que os nossos, e os caminhos dele mais elevados que os nossos. Se você entrar no pensamento de Deus, no caminho de Deus, você vai começar a ver aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e não subiu o entendimento dos homens, que Deus tem reservado para essa igreja. E é maravilhoso quando nós começamos a vivenciar essas coisas, querido, porque eles não entenderam, e o pai também não entendeu. Olha aqui, o pai tinha experiência com Deus. Muita experiência com Deus. Mas eles ficaram com ódio, ficou com inveja, ele guardava no coração. Ele não chegou para falar, filho, isso aí é coisa do diabo, do Satanás, tu não vai fazer esse negócio não, cara. Eu sou teu pai, e a tua mãe é tua mãe, cara. Nós não podemos adorar e se inclinar diante de você e não ter você como nosso dominador. Mas ele ficou guardando no coração, porque era um homem maduro e cheio de Espírito Santo e vivência de Deus. Por isso Deus quer que a gente amadureça e seja pessoas que possam absorver os impactos da cruz. Nós não entendemos isso, mas Deus fala assim, maldito todo aquele que sobe ao Calvário. Você subiu ao Calvário, querido? Quando você sobe o Calvário, a Bíblia fala que você morre para este mundo aqui. O amor do mundo não pode estar mais aí dentro da tua alma e do teu coração. Você tem que morrer, você tem que lutar contra as coisas deste mundo. Ah, irmão, então eu não vou ter mais emprego. Não é isso. É coisas que te tiram da centralidade da vontade de Deus, do pensamento, da direção, daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu fico aqui olhando esse menino. O pai guarda no coração, porque ele fala do segundo sonho, que agora a lua, as estrelas e o sol também se inclinou diante dele. Deus não deu muitas coisas para José. Deu a graciosidade dele interpretar os sonhos e discerni-los a respeito das coisas. Sonhos, querido. E discernimento e interpretação. Levou este homem a maior proposta que Deus tinha para o Egito da época. Você pode ter a palavra profética, você pode ter a palavra de ensino, você pode ter a palavra de sabedoria, mas quem determina os sonhos e as revelações na tua vida é você deixar que Deus viva através de você. Em Cristo Jesus.
Olha a postura desse rapaz. A Bíblia fala que quando ele relata os sonhos, e o pai manda ele ver como estão os irmãos lá no campo, porque o pai sabe, podia confiar nele, não podia confiar nos outros, mas nele podia confiar. Então nós somos levados a pensar, porque José é caguete, cara, entregador de primeira linha. Não é nada, ele estava cumprindo o que o pai tinha determinado para ele. E obedecia na risca. Irmão, mas ele podia ter maneirado na coisa. Ele é adolescente, irmão. Adolescente não quer nem saber, não. Adolescente é pimpão. Adolescente olha para você e fala a verdade na sua cara, assim, pá. Era adolescente, tinha essa história, os irmãos que eram mais maduros podiam compreender. Mas, o maninho está aqui conosco. Vamos maneirar aí, irmãos. Você entende? Mas não, ele entrega. E a primeira batalha que esse garoto sofre, no ódio dos irmãos, é perder a comunhão da família. Querido, um adolescente perder o carinho do pai, da mãe, dos irmãos, da família. Ele perde isso por causa de um sonho, querido. Um sonho que não é dele, mas que vem de Deus. E por ele compartilhar na sua juventude, que se fosse um cara mais maduro, não tinha compartilhado, não. Mas porque ele compartilha, começa a existir algozes de morte sobre a vida de José. O espírito da morte ronda aquele poço a qual ele foi colocado. Vamos matar ele. Vamos ver onde vai dar o sonho dele. Querido, Satanás quer apagar da tua alma e do teu coração sonhos que Deus está colocando dentro de você. Proposta do seu reino na sua vida e na sua jornada. E a primeira coisa que ele vê, eu vou acabar com você. É o gigante que se levanta. Deus quer que você... A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus lança fora o medo, porque Deus é amor. O amor de Deus tem que estar impregnado na tua alma e no teu coração, e a morte não tem força sobre a tua vida. Deus fala, não temas aquele que pode matar o teu corpo, mas não pode acabar com a tua alma, porque a tua alma está mergulhada no meu amor. A revelação do amor de Deus leva você a lançar fora o medo, a insegurança, a incerteza. Eu não sei, que a gente pode cogitar que José teve que ter gritado, irmão, não faça isso, estou aqui, sou irmão de vocês. Mas a gente não vê nenhum gemido, nenhum clamor, ou nenhuma palavra da palavra de Deus que fala a respeito disso. Mas a gente cogita no coração, adolescente é adolescente. Agora, como ovelha muda, está sendo levado aos seus matadores. A verdade é que esse José, ele acredita no sonho. Ele acredita no que Deus falou com ele. Ele acredita no que Deus mostrou para ele. Ele tem fé. E a fé remove a montanha. A fé removeu o espírito da morte. Eles olharam e viram uma caravana de midianitas que passava por aquele local. E agora ele entrega o sonhador na mão dos midianitas para se tornar um escravo. Ele tem perda da comunhão, da alegria, do relacionamento, da vida livre, de receber do pai, da mãe, o carinho, de toda uma parafernália de vida. E agora ele sai, por causa do sonho que Deus deu, a se tornar um escravo. Vendido na casa de Potifar, e ele serve como escravo. Querido, esse José é um soco no nosso estômago para a gente aprender a comandar e viver como um cristão.
Ele adora a Deus sendo escravo. Ele serve o seu Senhor com todas as suas forças, com toda a graça que Deus tem para a vida dele. Ele se entrega e ele vive as coisas que Deus tem para ele. Não reclama, mas ora a Deus, porque ele tem um sonho. E ali a malignidade prepara uma cilada e lança ele na cadeia. A mulher de Potifar, qual ele serviu na casa, tinha a mordomia da casa, passou a ser aquele servo que tinha a chave da despensa, que tinha a chave de todas as coisas, podia entrar e sair, fazer qualquer negócio, porque Potifar confiava nele. E eu acho, a meu entendimento, que Potifar talvez até duvidou um pouco se José era capaz de fazer tal traição. E ele é lançado no antro da sociedade, na parte mais funda de que um homem possa viver, a cadeia. Queridos, se você não ora pelos irmãozinhos, pelos pastores, pelos líderes que foram presos ali naquela papuda, naquele presídio feminino, e você comece a mudar o teu pensamento. Porque às vezes Deus faz eles descer. A igreja não tem clamado tanto quanto nós estamos vivendo nessa época. Acho que Deus está se alegrando. Deus está se alegrando porque está vendo a igreja começar a bater o martelo, querido. A igreja é a instituição mais poderosa que existe na face da terra. A Bíblia fala que nem a porta do inferno prevalece contra ela. Querido, quando a igreja começa a bater o martelo unificada num propósito, num objetivo, num interesse, Deus, as coisas mudam. Deus está querendo ver essa igreja. A Bíblia fala que Deus espera as manifestações do Filho da Luz. Deus espera a sua manifestação, querido. É a sua manifestação que faz a diferença. Daniel era um homem de Deus e viveu enclausurado como servo. Passou a ser alguém administrador para Nabucodonosor. O que ele fez que mudou muita coisa lá? Adorava a Deus de manhã, de tarde e de noite. Deus quer mudar coisas, querido. A igreja que começou com 12 homens, embalaram o mundo. Nós somos muito mais que 12 homens. Nós podemos abalar muito mais. Deus está chamando a igreja para acordar para o tempo de hoje. E olha, vai andando na história e está esse menino descendo ao presídio. Enquanto ele passa a perder o carinho da família, ele sabe na maturidade o que é ter falta de um aconchego no lar. Quando ele desce à escravidão, ele sabe como sofre o servo diante de certas coisas que se passam sob a situação da vida. Quando ele desce à cadeia, ele sabe que vive homens que estão sendo praticados em injustiça, e ele está sofrendo ali porque ele entrou ali porque serviu com todos mero a homens que não compreenderam quando ele estava se doando um pouco da sua vida. E aí, na cadeia, ele começa a ter experiência com sonhos. Padeiro maior sonha, copeiro maior sonha, e todos eles sonham. E um fala o sonho para José: tu vai morrer, o padeiro maior. E o outro: tu vai voltar a servir a Faraó, o vinho, sabe aquelas bebidas que o Faraó gosta, vai voltar a servir ele lá. Lembra de mim quando tu estiver lá diante de Faraó. Ele lembrou? Não. Ninguém lembra de você, querido. Quem lembra de você é Deus. Deus lembra de você. É Deus quem vai mudar as coisas para te colocar lá, porque Deus lembra de você.
Ah, tu não quis falar do meu servo para Faraó? Vou dar o sonho para ele. Aí deu o sonho para Faraó. Chamou os magos, chamou os feiticeiros, chamou todo mundo, ninguém sabia nada. E aí o Faraó começou a ficar irado, revoltado, e tinha um cara lá que sabia. E se ele não falasse, e chegasse a informação através da cadeia, eu acho que esse copeiro não ia viver também, não. Mas o copeiro vê, opa, está ameaçando aqui meu carro, deixa eu falar logo. Tem um homem lá na cadeia, viu, Faraó? Tem um homem lá, que o padeiro maior sonhou e eu sonhei, e nós falamos para ele o sonho, ele interpretou e aconteceu o que ele falou, ele sabe, chama ele aqui. E colocaram José na presença, deram um banho nele, mudaram, fizeram a barba, fizeram todo um trato, botaram perfume, agora o homem está diferente. Deus tira o pobre necessitado do monturo e coloca para sentar como o príncipe da terra. Deus escolhe esse pobre necessitado, é que está padecendo com as injustiças do mundo, mas vivendo na grandeza da promessa de Deus. Deus arranca esse pobre necessitado e coloca ele para sentar com os príncipes da terra. E aí, ele entra lá, conta, ó rei, o teu sonho para mim. E o rei conta. Para a gente é moleza hoje, né? Nós sabemos tudo. Espiga magra engolindo espiga gorda, e vaca magra engolindo vaca gorda, para a gente é uma coisa esdrúxula. Geralmente a vaca gorda que engolia a magra, está fraca. Tendência nossa é pensar o contrário. Eu, hein, vaca gorda morrendo por causa da vaca fraca, que não aguenta nada, cara. Aí ele olha para Faraó e fala assim, Faraó, esses são 2 sonhos e um só. Puxa, ninguém tinha falado isso para mim. Alguém já começou a contar uma coisa pelo menos coerente. Aí eu falei, essas vacas magras são 7 anos de fome que vai ter aí no Egito, ó. E essas vacas magras vai consumir as gordas. Vai consumir as gordas, se você não for prudente aí. Mas como é que vai ser isso? Então, quando você estiver aí com a fartura das vacas gordas, você conserva aí os grãos, conserva as coisas, conserva tudo. Para quando vir as vacas magras, você tem como passar por essa situação em vida. Irmãos, Faraó olha para um lado, olha para o outro. Pô, ninguém me deu esse sonho, cara, nem falou. Esse cara tem o espírito dos deuses, cara, eu vou botar ele aqui, me dá um anel meu aí, pima no dedo dele. Coloca ele para administrar tudo. Você agora vai tomar conta disso aqui, cara. Eu quero que você já comece a dirigir o que ele deve fazer. Não, ele já deu orientação para o rei, para o faraó, antes das coisas acontecerem. E não, você que vai fazer tudo. Toma aí, vai lá. Você só será abaixo de mim e da minha esposa, o resto tu pode fazer tudo. A pessoa, querido. O economista da terra do Egito foi José do Egito. O administrador foi José do Egito. Rapaz, acumulou cargos, eu não sei o salário. Ele acumulou um cargo atrás do outro. Agora, o mais interessante é que Deus vai cumprir o sonho dele. Começa a ter fome em todas as regiões. Deus vai cumprir aquilo que Ele colocou no teu sonho, amado. Deus cumpre. Comece a ser fiel, a andar com Ele, fazer a vontade dEle. Deus cumprirá sem cair uma vírgula. Estou ouvindo a Hélia ali, eu fico feliz com o pastor Hélio, que está indo fazer concurso em qualquer lugar. Deus vai dar vitória para ele. E eu quero ver Deus dar vitória.
Você entende? Deus faz essas coisas. Agora pensa. Está lá, a família, vai lá, comprar lá e vai lá. Lá os irmãos inclinados diante dele, ó, José, nós estamos precisando aí, ó, Paneia, né? Paneia, né? Foi o nome dele, era Paneia. Estão precisando, Paneia, aí de uma comidinha lá para nosso povo e tal. Vai lá, quantos irmãos? Somos 11. Um irmão morreu. Ele não sabia que estava diante do irmão que eles jogaram para ser escravo. Morreu. Então tá bom, são 11, vocês vão, está faltando um ainda, tá. Mas aquele novinho, meu pai, por ter sentido a perda do irmão mais velho, não quer soltar esse não, que são filhos da velhice dele, e ele não quer liberar, e aí a gente veio para poder, tá bom, então da próxima vez que vocês vierem, vocês trazem ele. Eu quero conhecer, eu quero ver como é que ele está, se ele está bem. Entende? Aí Deus vai começar a trazer os feixes que se inclinam na necessidade. Não está sendo para ser escravo, não estão sendo chamados para ele ser dominador em cima deles, mas está sendo chamado para que a palavra do sonho de Deus se cumpra. Depois veio o sol e a lua, traz meu pai e minha mãe, eu sou seu irmão, revela para eles, com pranto, chora, clama, e abraça os irmãos, ele abraça os irmãos, saudade, perdão, desejo de ver os irmãos bem. Quem tem sonho de Deus, sonha para o próximo, sonha para o reino, não sonha para si próprio. Tudo que Deus dá em sonho e revelação para o homem de Deus, dá para que ele conserve a igreja e o próximo. Deus não dá para você brincar de ser rico. Por isso Deus quer mexer na igreja nesse tempo do fim. Tudo que Deus dá para você é para que você tenha o amor ao reino e ao próximo. Deus trata. Olha como Deus conserva as coisas que são dele. Todas as terras em volta do Egito foram compradas para Faraó pelas necessidades. Israel foi conservada porque o administrador do Egito era José. E José conserva toda a terra de Israel, todo Gósen que foi terra prometida, ele conserva. Ninguém vende sequer um pedacinho da terra para ter as iguarias do reino de Faraó. Que José foi levantado para conservar Israel. Moisés foi levantado não por causa dele, mas por causa do clamor do povo que estava na escravidão, para libertar o povo da escravidão. Davi foi levantado para mostrar que entre as nações existe um homem segundo o coração de Deus, que jamais perderá uma batalha diante da jornada da fé. Gideão foi levantado para mostrar que um coração que briga e que luta consegue vencer os maiores adversários, mesmo que a quantidade seja fraca nas tuas mãos. Porque você vai diante dos inimigos com Deus poderoso e forte, que faz todas as coisas. Eu não sei, igreja, eu não sei qual sonho que Deus colocou no teu coração, aonde você está se projetando, o que Deus está realizando através de você. Eu não sei, querido, eu não sei, mas Deus tem esse sonho para você, igreja. Deus tem esses desejos para você, Deus tem essas verdades para você, porque Deus fala assim, eu quero fazer na minha igreja, mas tem que me buscar de coração. Nós temos que começar a mudar esse rumo, a mudar essas situações, e Deus fará aquilo que nós não podemos fazer, e Deus realizar aquilo que nós não podemos realizar. Deus é quem faz, querido, e nós
ouviremos a sua voz. Eu quero que nós fiquemos de pé. Eu vou fazer uma oração. Antes dessa oração, eu não sei como você está, se você está passando pelas fases da vida, da qual você perdeu o aconchego da família, daquilo que você perdeu, oh Deus, talvez a oportunidade da liberdade, e você está sendo alguém que está servindo com todas as diversidades e está sentindo tão pequenininho. Talvez você que está sentindo que está descendo ao antro da sociedade e não tem mais recursos. Eu só sei de uma coisa, que Deus tem um sonho para você. Deus tem sonhos para você, queridos. Sonhos que podem levar você aonde você já imaginou, nunca imaginou que iria alcançar. Nunca pensou que isso poderia ser realizado. Deus tem sonho para a tua vida, querido. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você para que Deus faça essas coisas virem à tua mente, ao teu ser, à tua vida. Oh, aleluia. Deus amado, aqui está a tua igreja nessa manhã. Oh, Deus gloriosa. Deus, que o Senhor desça sobre a mente, sobre o coração, sobre a vida dessa igreja. Que o Senhor arranque, Senhor Deus, toda a mágoa, todo sentimento faccioso, tudo aquilo, Senhor Deus, que te afasta, ó Pai amado, de uma comunhão, de um relacionamento contigo. Que o Senhor entre, Senhor Deus, nessa igreja com força, com alegria e gozo do Espírito Santo, porque o teu reino não é comida nem bebida, mas alegria e gozo do Espírito Santo. Que o Senhor entre nessa manhã, nessa igreja, para tirar, Senhor Deus, ó Pai amado, o egoísmo, para tirar a ignorância, para tirar, Senhor Deus, as barreiras e jogar por terra todo o farisaísmo, em nome de Jesus. Oh Deus de maravilha, que o Senhor crie, Senhor Deus, no meio da gente, Pai, homens e mulheres ousadas, cheios do Espírito Santo, para fazer diferença aonde o Senhor colocar, Senhor. Deus, nós queremos ver, Senhor Deus, a tua trombeta tocar no coração e na mente de cada um, porque quando o Senhor vier, Senhor Deus, queremos estar contigo na glória, Senhor. Queremos partilhar da comunhão dos santos. Queremos nos alegrar na ceia da qual o Senhor servirá, Senhor Deus, a tua noiva. Queremos, Jesus, experimentar, Senhor Deus, a alegria de adorar o teu nome a toda a eternidade, Senhor. Ó Deus amado, nessa manhã gloriosa, visita a tua igreja com cura, com maravilhas, visita a tua igreja, Senhor. Que o teu povo ande sobre a face da terra com a tua palavra na mente e no coração. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Quero chamar a pastora Helena. Deus, vamos aplaudir ao Senhor, aleluias. Obrigado.